Hello! Oi, lindona! Acabei de chegar em casa, acredite se quiser. Cheguei na hora certa, né? Só Jesus na nossa causa, não é isso? Vamos aguardar esse povo aí. Tá entrando? Vou ligar meu computador pra gente poder conversar e eu ver o que as divas estão perguntando. Aproveita, vai mandando aviãozinho pra todo mundo. Mandar aqui, ó. Aviãozinho pro povo. Entra, povo lindo. Vou te mandar o convite, Narjara, pra gente poder. Hello, girls! Como estão? Vamos começar a brincadeira 2023. Chegou com tudo. É isso? Sejam muito bem-vindas ao ano de 2023. Eu adoro esse número, tá? Esse número é magnético. Daphne, você acredita em números? Meu amor, eu acredito em todos os números que dependem de mim. 2 mais 2 mais 3, quanto dá? São 7. 7 é um número bíblico, tá lá na Bíblia. E quem não acredita, tá tudo bem também. Eu estou dizendo que eu gosto desse número 7. Aliás, na Mega Sena saiu um número que eu adoro, que é o dia do meu aniversário, o dia 4, né? Poderia ter acertado pelo menos um número, né? Mas esse não é o assunto de hoje. Oh, Deus. Marjara Lindona, mandei convite para você. Vamos conversar com a mulher das finanças. Enquanto estamos aqui, nossa amiga Fabiana está ao vivo lá no LinkedIn. Não sei se a Marjara está conseguindo aceitar o meu convite. Eu vou abrir aqui o WhatsApp. Eu estou mandando convite para ela, ela não está vendo. O que houve? Aceitar. Aham, aceitei aqui. Muito tempo sem mexer em lives. Marjara, querida, já aceitei seu convite. Hum, tá. Ó, mandei outro convite aí pra tu. Ver se você consegue aceitar. Foi agora? Aproveita que nós estamos aqui chamando a Narjara Lindona para falar sobre crenças limitantes. Mandem os aviãozinhos para as amigas de vocês, para dizer que nós estamos aqui ao vivo. Por
favor. Vamos lotar de mulheres ricas, prósperas. Mulheres ricas, prósperas. Me manda convite de novo para eu aceitar aqui novamente. É porque prosperidade não tem a ver com money, bufunfa, né? Ó, eu gosto de ter esse tipo de money, de bufunfa comigo, ó. Money, bufunfa. Ih, gente, acabei de encontrar R$ 50 aqui no meio. Olha, tô falando sobre money, bufunfa, prosperidade. Acabei de achar R$ 50 no meio dos meus dólares. Olá, consegui entrar. Que bom, isso é importante. Boa Ah, noite, tudo bem? do ótimo, seja muito bem-vinda, lindona. Até que enfim a gente consegue fazer uma live. É verdade, mas vamos começar 2023 com o pé direito, o pé no acelerador. Pois é, para quem não conhece a Marjara é educadora financeira, a gente já conversa já há algum tempo, né? A gente tinha feito esse convite para a gente poder falar sobre educação financeira, finanças, money, bufunfa, como diz a nossa Shark Tank. Verdade. E é um tema assim que a gente vai abordar hoje muito bacana, né? Porque às vezes a gente mesmo se limita de crescer, né? De prosperar, de ter mais dinheiro, justamente porque tem alguma coisa aqui na nossa mente que está nos atrapalhando e às vezes a gente nem sabe, nem se dá conta. Sim, exato. Eu acho que é, é algo primordial. Tô mudando aqui, acho que essa tá bom. É primordial a gente entender, né, que riqueza e prosperidade elas andam juntas, mas elas não são iguais, né? São coisas diferentes. Sim, com certeza. E assim, a visão que a gente quer, que deseja e que eu passo sempre para as pessoas que me acompanham é justamente a gente buscar prosperar em todas as áreas da nossa vida, não só na questão financeira, do dinheiro, né? E isso vai acontecer automaticamente quando a gente consegue fazer um bom trabalho, vamos dizer assim, em todas as áreas da vida. Começando na nossa casa, né? Cuidando bem da nossa família, sendo generosas, né, com quem a gente pode ajudar. Então, assim, a prosperidade realmente vai muito além. E é isso que a gente deseja, né? Não só riqueza, a gente quer riqueza também, mas a gente quer prosperar em todas as áreas. Não, com certeza. E eu achei muito interessante esse tema, né, que a gente está trazendo aqui de crenças limitantes, exatamente por isso, né? É engraçado que eu ouço muito essas perguntas, né? As pessoas perguntam assim: mas riqueza traz felicidade? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Meninas que estão acompanhando aqui a nossa live, o que que vocês acham? Riqueza traz prosperidade, felicidade, perdão, sim ou não? Riqueza traz felicidade? Sim ou não? Digam aí, vocês estão pelo chat. Gostaria de ouvir de vocês. O que que você acha, Najara? Riqueza traz prosperidade, felicidade? Então, na verdade, é o que eu falei um pouquinho aqui, né? Não é a riqueza financeira, né? É o que a gente faz, como a gente se comporta. O dinheiro faz parte, sim, né? Por isso que a gente vai falar aqui hoje sobre esse tema tão importante, que é a quebra de crenças limitantes que vão, né, te ajudar, você fazendo essa quebra, vão te ajudar a crescer, a ter riqueza, a ter prosperidade. Então, assim, o tema que a gente vai abordar hoje é justamente para a pessoa repensar qual o comportamento que eu tenho hoje, né? O que está me atrapalhando? Por que eu penso dessa forma? Primeiro, assim, algumas pessoas podem não saber o que é verdadeiramente a crença limitante. Porque às vezes fala crença, a pessoa pensa até alguma coisa voltada à religião, né? Mas não é isso. A crença é em tudo. A crença é uma coisa que a gente acredita, é uma coisa inegociável que você aprendeu quando era criança. Eu gosto de um exemplo que, assim, a gente quando bebê,
A gente não sabe nada, né? A gente veio ao mundo e aí o que que a gente faz? A gente chora, aí a mãe vai dar mamar pra gente, né? Aí a gente aprende que toda vez que a gente chora, a gente vai ganhar mamar. Então já foi formada a primeira crença ali, né? Nesse primeiro contato. E aí depois o que que acontece? Cresce um pouquinho, a gente aprende a falar, começa a entender um pouco as coisas. Aí conta uma mentirinha, a mãe fala assim: ó, se você mentir, o seu nariz vai crescer. Aí você conta a mentirinha de novo, você vê que seu nariz não cresceu. Aí você faz o quê? Caramba, eu posso contar mentira que meu nariz não cresce. Isso é, né, uma crença. Então, quando você descobre isso, você quebrou essa crença. Então, assim, esse exemplo é muito simples, mas isso a gente aplica para todas as outras coisas, para todas as áreas da nossa vida, até voltada ao dinheiro mesmo, né? Então, eu gosto de trazer esse exemplo que é simples, mas é real. É aí que começam as nossas crenças. Entendi. Você tá falando, eu tô anotando, tá? Porque eu sou Muito dessas. legal. Eu vou anotando tudo. Então, ó, eu anotei aqui, ó, para quem entrou agora. Riqueza, para você ter riqueza, depende do seu comportamento. Foi o que a Marjara acabou de falar aqui pra gente. E ela acabou de dar um exemplo do que é considerado uma crença. E aí ela voltou lá na nossa infância, né? No nosso modo inocente, né? Porque criança ainda é muito inocente, nós adultos, nós já não somos tão inocentes assim, porque a gente já conhece um pouco sobre a vida. Então, é necessário a gente saber dar nomes, dar significado a esses nomes, né? Riqueza depende do seu comportamento e as crenças são exatamente os exemplos que a Marjara trouxe e trouxe com maestria, tá? Eu concordo com você. Eu acho que é exatamente isso. Crença não é uma questão de religião. Crença é algo que a gente foi ensinado e que a gente leva, né, com a gente, traz com a gente esse pensamento. É que nem aquele caso, né? Você não pode beber leite se você comer manga. Mas, para quem não sabe, quem é professor de história talvez saiba que antigamente os senhores de engenho diziam isso aos negros que coabitavam na senzala, porque eles não queriam que os negros tomassem o leite da vaca, né? Eles só liberavam que os negros. Hello, Marcele Jordão, prazer tê-la aqui na nossa live, mulher grandiosa. Eles só liberavam que os negros comessem das mangas. Então, criou-se uma crença de que não se pode tomar leite ao comer manga. Isso é uma crença, né? Então, acho que nada mais justo. Ó, a Angélica, beijo, lindona. Essa mulher também sabe tudo sobre finanças, maravilhosa, alavancagem de patrimônio. Aliás, ela que está responsável agora por alavancar o meu patrimônio, viu, gente? Essa mulher é interessantíssima aí. Qualquer um tomar um café com ela já sai com a cabeça borbulhando de lá. Exatamente, Angélica. Crença vem de crer e crer vem de acreditar. Então, acredita-se que ao tomar leite não se pode comer manga, ou vice-versa. Comer manga não pode tomar leite. Vamos trazer aqui, então, Narjara, para eles, o que que a gente trata como crenças limitantes que nos impedem de evoluir nas nossas finanças? Você pode trazer pelo menos 3 exemplos aqui para gente, por favor? Sim, aprender que a gente consegue modificar essas crenças. Por exemplo, eu acredito que todas as pessoas podem prosperar e crescer financeiramente, desde que elas tenham uma mudança de atitude, né? Desde que elas coloquem em prática o que elas estão aprendendo, ou seja, estão buscando conhecimento, né? Mudem seu comportamento e sua atitude. Aí tem pessoas que acreditam justamente no contrário. Elas acreditam que não, que a pessoa que prospera, a pessoa que consegue ser bem-sucedida, crescer financeiramente, é porque ela já vem de uma família rica,
ou que ela já tem dinheiro, ou que ela estudou, tem faculdade. Então, são crenças que vão sendo colocadas por alguém, geralmente alguém que tem algum poder de liderança sobre você. Seus pais, seus avós, líderes religiosos, professores. Então, pessoas que representam algum grau de liderança na sua vida, né? Então, ela fala assim, sua mãe falou, para você ser bem-sucedida, você tem que estudar, tirar boas notas, passar na faculdade, arrumar um bom emprego, e aí você vai ser bem-sucedido. Aí você cresceu acreditando que essa era a única forma. E aqui a gente está numa comunidade de empreendedoras, né? E assim, elas já entenderam que a realidade não é essa. Mas muitas não vêm de família que tinha alguém empreendedora, que tinha uma visão de que era possível abrir o seu próprio negócio. Antigamente era muito comum a pessoa seguir a profissão dos pais, né? Minha família, todo mundo, meu pai, minha mãe ou meu pai somente, é advogado, é médico, é professor. Aí você tem que ser professor também, você tem que ser médico, você tem que ser advogado. Foi criada essa crença na pessoa. Sim. E a pessoa, né, às vezes. Maria, Hã? mas me responde uma coisa aqui. Desculpa te interromper. Nada. Mas aí, quando na família a gente não tem ninguém formado, tipo, na minha família, né? Eu sou a primeira geração da minha família que tem uma formatura, que tem um diploma. Inclusive, meu diploma de honra tá aqui atrás, ó. Eu sempre deixo ele aqui à minha vista. Honra, honra pela minha monografia, né? Uma das melhores monografias do ano que eu me formei. Mas então, na minha família, eu sou a primeira geração que tem um diploma, especialização. Quando a gente não tem, o que que a gente faz? Aí fica essa pergunta, uma interrogação. A gente vai fazer o quê? Vai fazer isso que você falou, né? Trabalhar, estudar e procurar um emprego, é isso? Então, aí qual foi a crença que foi colocada na sua família? Por que que você é a única que se formou? A sua família não achava que era importante fazer faculdade ou era questão de não ter condição? Me conta um pouco. Eu nunca perguntei para minha mãe, né? Nunca perguntei para minha mãe, mas eu sei que minha mãe tem um cursinho de técnica de enfermagem que ela nunca exerceu. Mas meus avós eram analfabetos. Então, assim, na verdade, houve uma evolução na minha família, né? Meus Sim. avós eram analfabetos, a minha mãe já tem um colegial e um técnico, e eu avancei um pouco mais. Eu tenho colegial, técnico, a faculdade, uma especialização. Então, eu Uhum. acho que foi um avanço contínuo da família, né? Então, aí eu vou voltar a pergunta para você. Você evoluiu, que você buscou conhecimento, você mudou comportamento, né? E você, como você enxerga isso? Você acha que realmente para você ser bem-sucedida, só se você tivesse feito todas essas especializações? Só se você tivesse faculdade, curso, pós, o que for? Então, hoje não. Hoje, com o amadurecimento que eu tenho, eu creio que não. Mas foi importante para o meu Sim, processo sim. pessoal e o meu processo profissional. Uhum, A compreensão e todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos todos. Isso uhum. foi muito importante para mim, né? Foi um crescimento, Sim. tanto pessoal quanto profissional. Sim. Então, importante é, mas não é essencial. Quando a pessoa cria uma crença de que ela só vai conseguir vencer se ela tiver faculdade, ela se trava. Se ela não tiver condição de fazer faculdade, aí ela vai acreditar que ela não é capaz de prosperar, de crescer, de ser bem-sucedida. Então, nesse sentido, quando a gente fala das crenças, ela tá te limitando ou ela está te impulsionando? Você precisa identificar, entendeu? No teu caso, foi para o seu crescimento. Você veio de uma família que não tinha. E aí você evoluiu. Provavelmente, eu não sei se você tem filhos, a gente não conversou antes. Você tem filhos? Tenho dois. Provavelmente, a visão que você vai passar para os seus filhos já é diferente da visão que você recebeu. Já que a sua avó
não teve essa condição, a sua mãe não teve essa condição e você teve. Porém, hoje você percebe que isso foi importante, mas isso não é essencial para que ela seja bem-sucedida, eles sejam bem-sucedidos, seus filhos. O Sim. conhecimento é sempre importante, só que ele não pode ser um limitador. Porque quantas pessoas a gente conhece hoje que não fizeram faculdade e são bem-sucedidas? Eu conheço Ai, várias. eu também. E eu conheço o contrário também. Pessoas que fizeram faculdade subempregos. Pedidas, não são bem remuneradas. E acho que deu uma travada. Também. Voltou? Voltou. Não, mas eu ouvi tudo que você falou. Eu Ah, que bom. também conheço pessoas que têm curso, né, superior e que estão em subempregos e conheço pessoas também que não fizeram faculdade, não têm curso superior, não têm diploma e são pessoas super bem-sucedidas. É. Por que que acontece isso? Porque, às vezes, foi colocado essa crença. Para você ser bem-sucedido, você vai precisar estudar, tirar boas notas, passar na faculdade, arrumar um emprego. E ela fica ali, limitada àquilo. E, às vezes, ela é muito inteligente e não descobriu o potencial que tem. Porque qual é Entende? assim, a nossa missão aqui, né? É a gente transbordar o que a gente tem de conhecimento, né, na área que a gente escolheu. Então, se, por exemplo, eu fui bancária minha vida inteira profissional. Eu saí da faculdade e comecei na área bancária. Eu fui trabalhar nesse mercado financeiro durante 21 anos da minha vida. Eu tinha uma crença que era isso que eu estou trazendo aqui hoje para compartilhar com vocês. E aproveitando que eu falei compartilhar, compartilha a live, chama as amigas e vem para cá para poder aprender também como desbloquear. Enfim, eu acreditei no que meu pai me disse, que eu tinha que estudar, fazer faculdade, arrumar um bom emprego. Eu sempre trabalhei em bancos grandes, multinacionais, ter um bom salário, e era o que eu tinha. Eu só fui ter a real noção de que existia uma nova realidade há 2 anos atrás, quando eu comecei a empreender, quando eu não queria mais aquela vida. E aí eu resolvi trazer toda a minha bagagem, todo o meu conhecimento para ajudar as pessoas a fazerem melhores escolhas financeiras, ensinar a investir, ensinar a ter uma organização financeira. Mas antes disso, eu tinha uma crença, eu tinha uma trava que eu tinha que ter uma CLT, né? Carteira assinada, ter aquele salário, ter aqueles benefícios. E hoje eu enxergo que não. Qualquer pessoa, qualquer mulher que está aqui, empreendedora, que acredita nos seus sonhos, ela vai se especializar naquilo que ela faz, na área dela. E ela vai procurar ser a melhor que ela puder ser naquela área, independente dela ter uma formação ou não. É isso que eu gostaria de trazer. Porque às vezes a gente se limita. E aí, qual é o exercício? Né? É a pessoa justamente colocar na cabeça, não onde eu estou hoje, aonde eu quero chegar, né? O que eu quero conquistar. Coloca mesmo, pega um papel, uma caneta, tira alguns minutos e coloca lá. Eu quero estar daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, em tal lugar. O que eu preciso fazer? Por que eu não cheguei ainda? Por que eu não estou lá? Às vezes, existem outras crenças. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que não pode fazer sociedade. A sociedade não dá certo. Nunca dá certo. Eu já fui traída, ou então meus pais foram traídos, não deu certo. Aí ela cria um bloqueio. Agora, você concorda comigo, Daphne, que se a pessoa quer crescer, ela precisa ter sociedade? Fazer parcerias? Com certeza. Aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Porque eu dou aula de parceria estratégica, né, meu amor? Então, assim, eu não tenho essa crença limitante. Eu sou o tipo de pessoa, quem me conhece sabe, eu acredito totalmente no coletivo. O coletivo ele abraça. Esse é o lema da Feira das Mulheres Empreendedoras, da comunidade FEME. A comunidade abraça. Então, assim, se você quer crescer, você sozinho até chega a algum lugar, mas no coletivo você chega muito mais longe. Então, para mim, eu levo parceria muito a sério. Tão a sério que eu digo que para mim negócio é igual casamento. Tem que ser bom para os dois lados.
Tem que ser a relação do ganha-ganha. Se só um lado estiver ganhando, tá errado, não vai dar certo. Verdade. E o que que acontece? Às vezes essa crença não é nem da pessoa. É porque a mãe, o pai, um amigo, alguém passou por um problema de sociedade. Mas aí a gente tem que pensar grande. Porque é aquela história, né? Pensar grande e pequeno e dá o mesmo trabalho. Então vamos pensar grande. As grandes empresas, os grandes negócios, supermercados, bancos, né? Grandes organizações, Magazine Luiza, Ponto Frio, essas grandes empresas, você imagina se eles fossem uma pessoa, um cérebro pensante só um sócio, eu e eu, né? Eu que vou cuidar de tudo, de todas as áreas. É humanamente impossível. Existem É. colaboradores, existem Inclusive, funcionários que vão ajudar, mas você precisa ter sócios, pessoas competentes, com habilidades em outras áreas. Então, quem tem essa crença, quebra agora, escreve aqui se tem essa crença, porque isso não vai te ajudar. Em vez de te ajudar a prosperar, ele vai te travar. E aí você vai ficar sempre pequenininho porque você acha que não pode confiar em ninguém. E isso é não é bom. verdade. Assim, a gente quer crescer, né? Com certeza. Ah, e foi bom, Narjara, você trazer esse assunto. Olha, a gente não combinou nada, É. viu? A gente só combinou o tema porque eu acho que foi uma coisa bem assim de feeling, né? De sentimentos e tudo mais entre a gente, que a gente pensa muito parecido nesse quesito, né? É, mas foi ótimo você trazer essa ideia, porque eu gostaria de compartilhar aqui com o pessoal que está aqui na live é que a partir desse mês nós estaremos nomeando as embaixadoras dos núcleos, os novos núcleos da FEME. Então a gente vai ter núcleo Meia, a gente vai ter núcleo São Gonçalo, a gente vai ter núcleo até fora do estado do Rio. Inclusive, isso foi uma demanda que me apareceu quando eu estava lá no Renovation Week. Para quem acompanha a gente sabe que eu estava com o stand da FEM lá no Renovation Week. E foi uma demanda muito grande que apareceu para mim, né? Ah, a gente quer replicar a comunidade em outros territórios. Como faz? Então, a gente já começou a ter reuniões com essas possíveis embaixadoras. Então, se você sente no coração, tem o mesmo objetivo, o mesmo sentimento da coletividade e queira ser uma embaixadora da comunidade no seu território, me procura lá na comunidade. Eu estou fazendo ainda, né, o levantamento de cada pessoa que tá se nomeando, porque assim, primeiro de tudo, precisa ter os mesmos valores. Se não tiver os mesmos valores que a comunidade, fica difícil trazer você como embaixadora. Você precisa ter os mesmos valores que a comunidade, sempre lutar e negociar em prol do coletivo. Esse é o lema da gente, né? Então, assim, a partir desse mês, muita coisa vai mudar, sabe, Najara? Foi até bom você tocar nesse assunto, Muito porque legal. eu entendi que a comunidade ela precisa continuar, mesmo que a Daphne não esteja mais aqui, o dia que o Papai do Céu quiser me levar, porque isso é uma comunidade que precisa sobreviver de eterno, é um legado que vai ficar, sabe? E eu acredito demais no coletivo. Então, assim, Deus tocou mais uma vez no meu coração, assim como ele fez lá em 2020. Então, eu acho muito necessário transferir todo esse conhecimento, network, que eu adquiri esses 2 anos como fundadora, sabe, da comunidade. Então, assim, eu estou trocando, na verdade, né, conhecimento com essas mulheres. A gente já fez uma primeira reunião com pelo menos 5 embaixadoras e tá muito bonito, sabe? Tá muito, Muito muito, muito, legal. muito bonito. Vou começar a compartilhar com vocês. Então, assim, esse é outro tipo de crença que eu não tenho, Uhum. né? Você vê que as coisas elas estão acontecendo e eu sempre priorizo envolver as pessoas nas decisões, tudo que se refere à comunidade. As decisões elas são conjuntas, né? Elas são importantes. Só que não é política, não, tá, gente? Mas eu entendi que o coletivo ele tem uma força muito grande. E talvez se todos entendessem isso,
de uma forma muito simples, né, Najara? Por exemplo, quando você mora num condomínio, né, você faz o quê? Você faz assembleia, não é isso? Sim. Né? Você faz assembleia, tem um síndico lá, porque tem que ter um de frente, de sempre tem que ter um de frente, né? Aham. Que representa o coletivo, e tem o pessoal da assembleia, que são os moradores, né? Então, assim, eu entendo que eu posso até ficar de frente, né? Mas eu preciso dessas outras pessoas em volta. Então, se dá certo para condomínio, por que que não vai dar certo para nossa comunidade, não é isso? Sim, essa troca é muito importante. E às vezes não dá para você abraçar todo mundo, né, no mesmo lugar. Então, se você fizer pequenos núcleos, a chance de dar certo é muito maior, né? Você conhecer o negócio daquela pessoa no detalhe e poder indicar e poder fazer realmente esse grupo que você acredita no trabalho daquelas pessoas. Então, quando alguém precisar, você saber, né, quem trabalha com aquilo, quem é que pode te atender. Então, sim, isso é muito bacana mesmo, muito bacana. E as mulheres estão aí, né, à frente de grandes negócios, de grandes projetos, e eu acho que existe muito isso, essa questão do coletivo com as mulheres. A gente tem essa vontade de ajudar as outras, de ver elas crescendo, prosperando. E justamente assim, aqui, voltando ao tema da nossa live, né? Que são esses bloqueios, essas crenças, às vezes elas não crescem, não prosperam, mas elas nem sabem que tem algum tipo de bloqueio. Só sabe que o dinheiro não para na mão, que nunca sobra dinheiro, que não consegue se organizar, mas não sabe o porquê, né? E Sim. existe um porquê. Porque, assim, na minha mentoria, eu trabalho como educadora financeira já há 2 anos, e eu trabalho com mentoria financeira individual. Por quê? Eu sou de um jeito, a Daphne é de um jeito, ela veio de uma história de vida diferente. Então, cada mulher ela é única. Então, uma das principais coisas que precisa ser identificada é justamente essas crenças. E aí, o crescimento, né? Eu sempre gosto de fazer assim essa reflexão e fazer com que a pessoa se coloque em movimento. Por quê? Às vezes ela não sabe. Aí ela vai falar assim: caramba, mas é isso mesmo. Eu achei que só podia, igual a gente trouxe aqui o tema, ia dar certo se eu fizesse a faculdade. Aí hoje eu fico fazendo isso daqui mesmo, bem sim, porque eu não fiz faculdade, eu acho que eu não posso evoluir. Não, você pode, você tem potencial, você tem que ser a melhor que você puder na sua área, no que você pode fazer. Cada um tem a sua habilidade. Então, fala aí, o que vocês acham que pode estar bloqueando vocês? Pode estar atrapalhando esse crescimento em relação ao dinheiro? Foi alguma coisa que você viveu? Foi alguma coisa que os seus pais trouxeram, né, para você sem querer, né, falando que você não poderia ou que você não era capaz? Ah, não, você tem que fazer um concurso. Antigamente, eu tenho 44 anos, e na época era muito comum, né? Não, você tem que estudar para passar no concurso público. Só que o concurso público, ele vai te limitar, né? Você vai ter aquele salário máximo que você vai receber. Agora, quando você empreende, que é a maioria aqui, acredito eu, quando você empreende, você pode ir muito além, porque tudo vai depender do que você acredita. Então, faz uma análise, o que pode estar te bloqueando, coloca no papel mesmo, porque para a gente eliminar essas crenças, a gente tem que colocar outras positivas no lugar. Você vai deixar de pensar que você não é capaz e vai passar a ser capaz. E para isso, eu e a Daphne também pensamos aqui em presentear vocês no final, hein? Então, fica aqui na live que a gente vai dar um presente para quem quiser realmente quebrar essas crenças, desbloquear, evoluir financeiramente, ter um 2023 diferente. Aproveita que a gente está no início do ano, primeiro mês, e a gente vai conseguir fazer esse trabalho com vocês, quebrar crenças, crescer, prosperar, como a gente também trouxe no início, em todas as áreas da vida. Não é só a riqueza, não é só dinheiro, né, Daphne? Tem tudo aí, como você trouxe seu projeto maravilhoso da FEME, é a questão da pessoa crescer e prosperar em todas as áreas. Cada uma vai ter uma experiência, né, diferente.
É engraçado, né, que para quem não assistiu, eu vou até liberar aqui, eu não liberei ainda, mas essa semana, no dia 31 de dezembro, subiu, foi ao ar, a entrevista que eu dei para jornalista, foi âncora da Record na Europa, a Betânia, ela agora está aqui na minha cidade, e aí a gente fez um podcast de 1 hora no estúdio dela aqui na minha cidade, e eu falei de tanta coisa, sabe? E uma das coisas que eu falei para ela é que eu só me dei conta de que eu comecei a empreender por necessidade agora, na fase adulta, né? Porque quando a gente fala de empreender, Narjara, as pessoas elas chegam à conclusão de que se você estiver vendendo alguma coisa, você está empreendendo. Mas na verdade não é só isso, né? E aí eu me dei conta de que na verdade, eu comecei a empreender com 13 anos de idade. Foi quando meu avô faleceu. Ele era o chefe da casa, né? Ele era o provedor da casa. E aí, quando meu avô faleceu, eu vi nos olhos da minha mãe o desespero de "e agora? Sou só como que eu vou fazer, né? Minha mãe com 2 filhos, ainda com uma mãe já com idade avançada, né? Mais de 70 anos. Então ela entrou em desespero. E eu, por ver o desespero da minha mãe, eu comecei a dar aulas particulares de matemática. Olha que coisa. Eu sempre tive muita facilidade com matemática. E aí as mães, né, das crianças que moravam próximo de mim, viam que as crianças estavam com essa necessidade de um reforço escolar, né, nessa área, e eu comecei a dar aula para que elas pudessem tirar boas notas com matemática. E eu comecei a ganhar meu dinheiro ali. Olha que coisa. Mas eu não tinha tido essa noção de que eu comecei a empreender nessa época. Eu só fui ter noção agora, há pouco tempo. E eu contei essa história assim lindamente lá no podcast da Beth. Foi a primeira vez que eu falei sobre isso. E aqui é a segunda vez. Eu não tinha me dado conta, mas foi a época que eu comecei a empreender, acredita? 13 anos. Ó, e aí você tá aí numa média de pessoas, tá? Que acontece? As pessoas que são bem-sucedidas hoje, são ricas, milionárias, bilionárias, geralmente começaram a empreender nessa fase aí que você falou, tá? Nessa idade. Amém, Senhor, eu recebo. É verdade, só que dessa mesma forma que você contou, sem se dar conta, uma coisa natural. O que eu preciso, né, para melhorar, para evoluir? Eu vou dar uma aula, eu vou ver, eu vou fazer alguma coisa. Isso acontece de forma, assim, natural. Ela já tem aquilo no sangue, vamos dizer assim, né? E, assim, muitas de nós, às vezes, não tem isso. Não é que vocês não vão prosperar, mas a maioria das pessoas já começaram a empreender desde novas, mesmo sem perceber. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa tem medo. Ah, eu tô no emprego que eu não gosto, mas eu tenho salário garantido. Aí aquilo te limita. Não que você, não, então agora eu vou empreender, eu vou largar tudo. Não, existe um planejamento, até mesmo para você fazer uma transição de carreira com segurança. Você começa a investir um pouco para que você se sinta tranquilo para poder se desligar daquele trabalho. Mas assim, o medo sempre vai existir. Só que se ele se tornar realmente uma crença, ele vai te paralisar. Você vai acreditar que você tem que ficar naquele emprego até o final da sua vida, até você conseguir se aposentar, porque você vai ter aquele salário. Então, assim, o que a gente tem que identificar hoje aqui, né, com esse tema que a gente trouxe tão importante, é quais são as suas crenças. Quem quiser compartilhar, coloca aqui pra gente. O que te limita? O que está te impedindo de prosperar financeiramente, de crescer financeiramente? Porque a Daphne trouxe uma coisa aqui, quando ela falou, eu falei assim, gente, muitas pessoas têm esse bloqueio da venda. Eu não sei se você já identificou isso, Daphne, mas muitas pessoas falam assim, eu não gosto de vender, vendedor é chato, vendedor, sabe, atrapalha. Agora, quando você acredita que o que você está vendendo
é para transformar a vida de alguém, é para melhorar a vida de alguém, você vai amar ser vendedor. Você vai falar assim, nossa, eu amo vender, porque eu estou mudando a vida daquela pessoa, estou dando oportunidade para aquela pessoa de crescer. Mas talvez você na vida tenha lidado com muitos vendedores chatos. Você entra na loja e fica ali. O que você quer? Não, você gosta disso? Você quer aquilo? Te empurrando as coisas. Você falou assim, por exemplo, eu quero uma blusa roxa. Aí a pessoa vem com uma blusa preta. Não, eu quero roxa. Não, mas a preta vai ficar linda, porque não sei o que. Gente, mas não é isso que eu quero. Então, assim, o vendedor se torna chato quando ele está querendo atingir os objetivos dele. Quando nós aqui estamos divulgando o nosso trabalho na internet, a gente está buscando ajudar pessoas, né? Passar o nosso conhecimento, a gente vai vender alguma coisa? Provavelmente sim, porque é a nossa profissão, é o nosso conhecimento. Mas eu vou vender para quem precisa, para quem deseja melhorar, para quem quer. Eu não vou falar assim, a pessoa vai falar para mim, eu quero aprender a investir. Aí eu vou falar assim, mas primeiro você vai ter que quitar, tem alguma dívida? Vai ter que quitar suas dívidas. Gente, a pessoa não é isso. Então a gente tem que aprender a ouvir, saber o que a pessoa deseja, né? E atender aquela demanda. Se durante o processo a pessoa identificar que realmente era mais interessante ela quitar uma dívida que ela tinha antes de começar a investir, tudo bem. Só que a gente tem que saber ouvir e entender realmente a necessidade daquela pessoa. E não realmente se limitar. Criar bloqueios, criar crenças. Se você tem essas crenças, alguém escreveu alguma coisa aqui, ó. Parabéns, queridas, pelo conteúdo. Muito bom, estou amando a oportunidade, está por aqui, muito pertinente. Muito obrigada. Porque realmente, Ângelo, né? Acho que é a Angélica, que a Daphne já tinha falado. Ela Então, mesma. é Como diz o realmente. nome dela, ela já é um anjo. Ela é um anjo que caiu do céu na minha vida. Que benção. Conversar com essa mulher sobre alavancagem de patrimônio Muito é algo também. diferenciado. Muito bom. Então, assim, o nosso objetivo é que você identifique, né? Quais são essas crenças, quais são esses bloqueios que estão te atrapalhando, que estão te limitando, né? Eu não gosto de compartilhar o meu conhecimento na internet porque eu acho isso muito fútil. Será? Isso realmente não será que não é uma crença sua? Porque quantas pessoas a gente vê na internet que levam um bom trabalho, uma boa comunicação e são bem-sucedidas? Então, sempre que você pensar numa coisa negativa, né, que vai te impedir, você tem que fazer o quê? Questionar. Questione. Voltando ao exemplo que eu falei aqui do investimento. Tem pessoas que não investem porque acham que tem que ter muito dinheiro. Tem pessoa que não investe porque acha que é tudo furada, é mentira, né? Que vai cair num golpe. Será que isso não é uma crença sua? Narjara, eu vou falar um negócio aqui para você. E é muito engraçado isso, né? Eu hoje estava olhando as minhas finanças e a saúde não tá, das minhas finanças não estão tão boas quanto eu gostaria, mas em nome de Jesus vai melhorar. E hoje eu fiz o resgate, olha isso, eu fiz o resgate de dois investimentos meus. Um que foi um BDR meu, que eu falei, eu não que eu tenho um amor pelos meus BDRs muito assim, sabe? Intrínseco, uma coisa assim. Eu comprei meus BDRs, eles ficam lá. É como se eu estivesse cultivando meu jardim, sabe? E aí eu tive que resgatar um deles hoje, porque ele deu uma subida assim muito boa. Eu falei, agora tá na hora de eu vender. E aí eu acabei vendendo, e daqui a 2 dias eu vou receber, eu não sei se a Narjara ensina vocês a investir em BDR. Quando eu comecei a entender um pouco melhor sobre investimento, aí as pessoas vão falar assim: o que é BDR? Depois você pergunta para a Narjara, que eu não vou entrar nesse Depois, assunto, não, porque não é depois minha manda um direct lá. especialidade. Não é minha especialidade. Depois você pergunta para ela o que é BDR. E aí, quando eu comecei a investir, eu investi primeiro de tudo na minha previdência privada. Eu já tenho há 10 anos a minha previdência privada. Eu comecei a investir em Tesouro Direto há 5 anos atrás. E comecei a investir em BDR.
outras cositas mais que eu não vou dizer aqui, porque ninguém precisa saber das minhas cartas de investimento. Mas, gente, olha, se vocês não entendem de investimento, eu comecei a investir com BDR com R$ 47. Juro pra vocês. Juro não, porque quem jura mente, dizem, né? Não sei. É uma crença. Pelos meus Aí, viu? filhos. Você sem querer trouxe uma criança no automático. É. Gente, com R$ 47 eu investi nesse meu BDR que hoje dobrou de valor e eu acabei de resgatar ele. Então, assim, você começar a investir com R$ 47 é muito pouco, Sim, se né, você Narja? parar para pensar, hoje, esse não é o problema, mas realmente é uma crença de muitas pessoas. Porque até R$ 1 você pode investir. Óbvio que você vai ganhar na proporção que você investir. Mas eu estou dizendo para quebrar a crença de começar. Às vezes a pessoa fala, eu só vou investir se eu tiver muito dinheiro. Não, quando você começar, vamos dar o exemplo também que você trouxe do tesouro. R$ 31 você compra uma cota do tesouro. Entendeu? Você pode comprar de todo, mas você pode começar com uma cota, R$ 31. Aí você gasta R$ 31 com o quê? Um lanche que você faz. Às vezes você vai no shopping tomar um café, paga o estacionamento, já foi mais do que isso. Então, assim, é a crença verdade. que você acha que precisa ter muito dinheiro para investir. E aí você não investe, aí você não começa nunca. Para quebrar essa crença, o que você tem que fazer? Estudar um pouquinho para você saber, né, onde você está colocando e se colocar em ação. Não vai quebrar crença só falando, realmente, identifiquei que eu tenho essa crença aqui, né? Tá bom. Vai continuar com ela? Não. Essa crença está me limitando, ela está me atrapalhando de crescer. Eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero ser uma pessoa, né, mais evoluída em todas as áreas, mas a gente está trazendo aqui a parte do dinheiro. Eu quero. Porque ninguém quer depender de ninguém no futuro, seja do governo, seja de algum familiar. Você quer depender de você mesmo. Só que se você não pensar Sim. no seu futuro hoje, como é que vai ser? Aí você hoje tem um pique para trabalhar, eu recebo aquele todo. Ou então eu empreendo e tudo que entra na minha empresa, eu acho que é meu e eu gasto tudo. E não é. Um tema importante que a gente pode trazer também aqui numa outra vez é justamente essa separação do dinheiro da pessoa física da pessoa jurídica. Muitos empreendedores fazem essa confusão, acham que todo o dinheiro que entra na empresa é dele. E não é. Como é que seu negócio vai crescer se você pega o dinheiro todo? Para tudo que você precisar, não pego nada. Mas você paga a escola do filho, você paga o plano de saúde, você faz tudo com o dinheiro da empresa. Você não pegou e separou uma parte. Não, meu prolabore, que é o meu salário quando eu sou empreendedora, é X. E aí você administrar suas despesas daquele salário. Então, são várias coisas que se a gente não parar, por isso que eu gosto de fazer o exercício, parar, pegar um papel, uma caneta, anotar. Como eu penso? Tá certo isso? Essa forma que eu penso, ela tá me ajudando a crescer ou ela tá me deixando paralisada? Quando você Hoje coloca... desculpa te Nada. interromper, mas aí você está falando só para pegar um gancho. Hoje eu penso assim de diversas formas, né? Por exemplo, eu analiso muito se vale a pena o meu deslocamento até um cliente. Porque todas as vezes que eu me desloco para o cliente, eu tenho gastos. Você vê, eu estou aqui conversando com você, você está falando. Eu lembrei que essa semana, 2 visitas que eu fiz a clientes, uma visita eu já gastei R$ 12 só com lanchinho na rua. Hoje, por exemplo, eu gastei com outro lanchinho na rua. Se eu for colocar na ponta do lápis, se todos os dias eu sair para visitar cliente e gastar com lanchinho na rua, é 100, R$ 200 que eu gasto. E quem tá Então, pagando assim, esse lanchinho? É o salário? pois é, É o salário da Daphne ou é tudo que empresa? exato. Entendeu? É essa confusão. E às vezes a pessoa fala assim, R$ 12, ela tá de brincadeira, né? R$ 12 não é nada. Pode não ser nada num dia. Mas durante 30 dias, durante 20 dias, 15 dias, seja lá as vezes que você sair, vai ser muita coisa. Por isso eu ensino também Não, as olha só, pessoas a eu vou, eu registrar. vou fazer, eu vou fazer um cálculo aqui rápido.
Não tô sendo canguinha, não, gente. Eu tô sendo realista. Porque quando eu trabalhava fora, 5 vezes na semana, que eram 22 dias úteis, se eu gastasse R$ 12 de lanchinho, era R$ 264 todo mês. R$ 264 de lanchinho por mês, eu faço uma aplicação linda de 80 mil. Também não Uhum. vou contar para vocês como que eu faço isso. Depois vocês perguntam para a Angélica. Porque com R$ 264 por mês, eu faço uma aplicação em R$ 80 mil. Olha, Ó, eu não é vou melhorar brincadeira, não. ainda Eu não tô mais. sendo canguinha, Eu vou não. Eu não tô melhorar sendo ainda canguinha, não. mais Tô sendo esse exemplo que realista. você. Ai, tá saindo. Ó, eu Tô vou. te Ela não ouvindo. está realmente, gente. Ela tá com um pensamento assim perfeito de uma pessoa que sabe o caminho de crescer, de prosperar. Eu vou trazer um exemplo rápido, simples. A gente, lógico, vou falar de longo prazo aqui. Eu não sei a faixa etária das pessoas, mas é só para você enxergar que é possível. Ela trouxe 264. Se fosse R$ 300 que ela gastasse no mês, se ela começasse a investir esses R$ 300, investisse para longo prazo, aposentadoria que a gente está falando, por 30 anos, a uma taxa de juros de 1% ao mês, ela teria mais de 1 milhão investido para se aposentar, tá bom? Só para trazer uma clareza assim para vocês, de uma forma rápida. Porque a gente acha que é pouco, a gente acha que não dá, a gente não começa nunca. Hoje, nem algumas pessoas podem não ter 30 anos. Mas, por exemplo, eu tenho uma filha de 18 anos. Se ela começar com esses 300 hoje, daqui a 30 anos, ela vai estar com esse 1 milhão ou mais, dependendo da forma que ela for distribuindo. E a pessoa acredita que não é possível. Aí ela gasta com qualquer coisa, o dinheiro não para na mão dela. Então, eu vou deixar aqui um insight para vocês. Anotem isso. Entender como vocês vão começar a investir com R$ 13 em 22 dias úteis, porque se você pegar os R$ 300 que a Narjara falou aí, e dividir por 22 dias úteis, eu estou trabalhando com dias úteis, dias de trabalho, aquela pessoa que sai de segunda a sexta para trabalhar. É R$ 13,64 por dia. Se você economizar no cafezinho, naquele pãozinho, você vai juntar R$ 300 por mês. Se você não quer pagar uma pessoa para fazer investimento para você, pague uma pessoa para te ensinar. A Narjara está aí, pode te ensinar. A Angélica está aí, pode te ajudar a alavancar seu patrimônio. Então, assim, são mulheres entendidas do assunto. Por que eu estou falando isso? Porque eu adoro matemática. Então, quando ela trouxe o valor de R$ 300, você parece assim, R$ 300 é R$ 10 por dia. Divide pelos dias úteis. Eu calculei aqui rapidinho, deu R$ 13,64 em 22 dias úteis. Pega um porquinho ou um cofrinho. Minha filha tem cofrinho, minha filha tem 5 anos. Ela tem 2 cofrinhos. Ela não deixa ninguém tocar a mão dos cofrinhos dela. Ela bota lá toda a moedinha que ela ganha, ela bota lá. Claro que no cofrinho dela não tá rendendo nada. Mas se ela pegar, por exemplo, esse dinheiro aqui e colocar no 99 Pay, por exemplo, que rende 220%, né? O 99 Pay parece que até R$ 500 rende 220%. Não sei se a Narjara sabe disso ou Sim. outras Tem várias pessoas. opções, mas assim, uma coisa que você trouxe do cofrinho, é claro que não está rendendo nada. Ok, mas isso já é o primeiro passo, porque muitas pessoas nem poupar conseguem. E ela já aprendeu o primeiro passo, que é poupar. Depois que aprende a poupar, é que vai aprender a investir e fazer o dinheiro multiplicar para ela. Mas o primeiro passo é poupar. As pessoas, a grande maioria, né? A gente tem até uma estatística muito ruim, que mais de 80% da população brasileira está endividada hoje. Ou seja, ela não tem nem essa cultura de poupar, guardar o dinheiro. Por exemplo, recebi R$ 100, vou utilizar 90 e 10 eu vou guardar. 10 não dá para nada. Aí vem de novo aquela crença. Dá sim, no curto prazo pode não dar, mas se você aplicar, olha o exemplo que eu trouxe. Quem não quer ter 1 milhão, gente? Entendeu?
Tem Ó, pessoas que... essas notinhas aqui, você pode comprar e revender. Cada nota dessa aqui hoje está valendo mais de R$ 5, né, Narjara? Sim. Então, são culturas, são crenças que às vezes a gente tem e não sabe. Por isso é importante, anote qual é o seu pensamento. O que que vem na sua cabeça que te limita? Né? O que está te atrapalhando de realmente você dar o próximo passo, ir para um próximo nível? Né? Fazer o seu dinheiro crescer tem várias formas. Não dá numa live para a gente trazer tudo. Mas, por exemplo, você pode fazer uma organização e ver, revisar todas as contas que você tem, ver o que, que você pode reduzir, o que, que você pode cortar. Tem várias técnicas. Você identificar Ai, o que te trava, o que está te é. limitando. A Angélica falou que precisa tomar um café com você, Narjara. Ó, Opa! Angélica, Vamos eu lá, acho Angélica, vamos justíssimo, combinar. mas eu também vou querer tomar café com vocês duas, viu? Vamos combinar com certeza, porque eu não quero crescer e prosperar sozinha. Eu quero mais pessoas e mais mulheres comigo, com esse pensamento, acreditando no seu potencial, acreditando que podem fazer melhor, acreditando no futuro. Porque ela aprendendo, ela também vai ensinar outras pessoas, seja mulheres da própria família, ou seja as amigas, seja onde for. O importante é a gente não reter, é a gente conseguir fazer esse transbordo, né? Eu sei como fazer, então como eu posso ensinar? Como eu posso levar isso para que mais pessoas também façam isso? Então, a nossa missão aqui é levar o nosso conhecimento, ajudar outras pessoas a crescerem, a prosperarem. E, infelizmente, essas crenças limitam muitas de nós. Então, vamos eliminar. E para a gente já está 1 hora aqui, né? Para a gente ir finalizando já aqui. A gente tem um presente para dar para vocês, né? Quer falar, Daphne, qual vai ser nosso presente? Cara, maravilhoso para vocês. Eu super apoio. Eu acho que disseminar o conhecimento, a gente traz mais pessoas com menos crença limitante, com mais prosperidade e entendendo da matemática financeira, que é uma matéria que eu amo, né? Apesar de eu não dar aula sobre isso, deixo para a Narjara, deixo para as outras mulheres que trabalham com isso, mas eu amo. Então, assim, matemática é uma coisa que eu gosto muito. Então, Narjara, fala aí qual vai ser o presente que você vai liberar para essas mulheres maravilhosas, por favor. Só saí um pouquinho aqui que a minha bateria já estava no final, acabei não deixando o carregador aqui. Então, presente maravilhoso para quem gostou dessa live. Tô voltando aqui rapidinho. Para quem gostou dessa live, percebeu que pode ter alguma crença, pode ter algo que está atrapalhando, impedindo esse crescimento financeiro, mas não sabe esses bloqueios, essas crenças. Eu vou presentear com 1 hora. É uma sessão que se chama Quebra de Crenças Limitantes. Porque eu vou conseguir tirar de você quais são essas crenças que você tem e vou te ensinar a ressignificar. Você vai fazer, você vai colocar em prática as crenças que te bloqueiam e você vai ressignificar, ou seja, você vai transformar as negativas em positivas. E isso vai fazer com que você dê um salto, com que você prospere realmente, porque você vai acreditar que você pode, que você tem potencial. Existe uma técnica para isso e nessa reunião eu aplico essa técnica para vocês. Mas tem uma condição, né, gente? Eu não posso dar o presente para todo mundo. Então, a gente conversou aqui rapidamente antes de começar a live. E quem printar as 5 primeiras, vão ser 5 presenteadas. As 5 primeiras que printarem e compartilharem nos seus stories do Instagram, marcando a Fêmea Comunidade e a Narjara Finanças, vão ganhar de presente essa sessão de quebra de crenças limitantes. Acreditem, isso vai mudar a vida de vocês, hein? É transformador. E eu amo fazer, vejo que as mulheres identificam coisas que elas nem imaginavam
e elas conseguem se dar um salto. Coisas que vêm muitas vezes, a mulher, né, vem muitas vezes da mãe, crianças que a mãe tinha e trouxe para elas e elas não faz mais sentido, mas elas carregam aquilo. Então, assim, é muito legal. Então, a única tarefa que vocês têm que fazer é tirar um print, né, nosso, compartilhar nos seus stories e marcar a Fêmea Comunidade e Narjara Finanças. E aí, eu vou Olha, chamar, fala. Desculpa, chamar no Narjara. direct para poder combinar o melhor horário dentro desse mês de janeiro. Ó, desativei aqui os comentários, vou contar até 3. Vocês printem a tela, as 5 primeiras vão ser presenteadas pela Narjara e a Fêmea Comunidade. Combinado? Ó, 1, 2, 3, vai lá. Printa aí, amores. Até eu printei aqui também. Eu também. Aproveitei para printar. Passaram muitas pessoas por aqui. Eu espero que essas pessoas, todas essas pessoas que passaram por aqui, de alguma maneira a gente tenha tocado no coração. O que eu sempre digo para elas é: nada é por acaso, nada é coincidência nessa vida. Quem esteve aqui com a gente esteve porque tinha que estar, ouviu o que precisava ouvir. E se vocês se interessaram e querem saber mais sobre como começar a investir, fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo, procura na Narjara. Daphne, estou com dúvida sobre alguma coisa que você me falou. Eu não posso atender todo mundo, gente. Assim, eu estou no momento da minha vida que eu estou terceirizando as obrigações. Infelizmente ou felizmente, graças a Deus, não estou podendo atender todo mundo, mas repasso para as pessoas de confiança. Então, aqui, trouxe a Narjara. Tenho certeza que ela vai ajudar demais vocês nessas crenças limitantes. Para vocês aprenderem a ressignificar, a praticar. Tenho certeza que a técnica dela vai ser uma técnica que vai ajudar muito vocês. Eu só vou pedir um favor. Todas vocês que participarem dessa prática e utilizarem a técnica da Narjara, façam sim um depoimento, seja ele de voz pelo WhatsApp ou um vídeo. Manda para mim, manda para a Fêmea Comunidade, porque a gente quer postar que realmente vocês conseguiram quebrar essas crenças limitantes, perdão, através da técnica e a prática com a Narjara, porque a gente dá muito valor a isso. Nós estamos aqui para somar na vida de vocês. Não é isso, Narjara? Muito legal. Eu queria te agradecer também, Daphne, a comunidade FEME, né? Porque é um trabalho muito bacana que você faz de incentivar justamente essa troca, né? Dessas mulheres a se desenvolverem, a estarem presentes nos eventos. Então, isso é muito bacana mesmo. E, assim, eu espero que seja a primeira de muitas, porque eu gostei muito do nosso bate-papo. E tem muito assunto, tem muita coisa que a gente pode trazer, que a gente pode somar aqui na vida dessas mulheres, dessas empreendedoras. Se essa live tiver bastante compartilhamento, a gente pode fazer, sabe o quê? Peraí, deixa eu ver aqui rapidinho. Você faz live toda terça-feira, né? A gente pode fazer um dia da semana. Um dia da semana sobre finanças. A gente dá um nome, um quadro assim sobre finanças. Sim. E todo dia a gente faz uma live sobre isso. Sim, muito bacana. Então, meninas, ó, tá na mão de vocês. Tem muita dúvida. Elas devem ter muita dúvida. Live, se vocês querem mais conhecimento. Eu falei sobre tantos assuntos que eu sou assim, né? Eu falo sobre falei sobre BDR, previdência privada. Falei sobre investimento. Ai, gente, tem muito assunto para tratar sobre finanças. Tem muito assunto, tem muito assunto. Tem muita coisa mesmo. Sigam lá na Narjara Finanças. Todo dia eu tô lá nos stories, todo dia eu faço um post, faço reels, sempre trazendo temas assim, realmente, de uma forma simples. O que eu gosto de dizer também, o meu diferencial é que eu tenho uma comunicação simples. Não sei se vocês acharam isso aqui, mas a maioria já me deu esse feedback, porque não adianta eu trazer termos técnicos, formas difíceis de falar, onde só eu entendo. Você que está começando agora, você que está dando o seu primeiro passo, você vai ficar, tá. E aí? A minha intenção não é essa, é falar de forma simples, clara, mostrar que é possível com pouco, é possível você dar o seu primeiro passo.
E assim, não faça Com nada sem conhecimento. Eu costumo dizer também, o conhecimento rende o maior juros. Não é os juros do investimento, é os juros do conhecimento. Porque se você não tem conhecimento, você cai em pirâmide, você cai em cilada, você cai em investimento que vão te oferecer 1 milhão de coisas e não é verdade. Então, assim, antes de tudo, busque o conhecimento. E eu tô aqui para te ajudar. Sou educadora financeira e o meu papel é justamente te ensinar o caminho que você deve seguir para poder investir corretamente, para organizar seu dinheiro de forma correta. E tem uma outra coisa que eu preciso falar. Gente, não é vergonha nenhuma gostar de money, de bufunfa. Não De é jeito vergonha nenhum. nenhuma ter riqueza, ter conta bancária lotada, tá? É vergonha, sim, se você não tiver, né? E não querer aprender. E aí eu digo para você, tem duas mulheres e muitas outras mulheres aqui que podem te ensinar a ganhar money, bufunfa, te ensinar através de técnicas a quebrar a crença limitante de vocês. E fiquem à vontade, gente, para buscar a gente no Isso aí. direct. Eu acho que a Narjara podia aproveitar essa live, lançar um desafio para essas mulheres, viu? Em uma semana, quanto que elas conseguem juntar sem gastar dinheiro com lanchinho na rua? Perfeito. Assim, é o que eu falei, tem muitas coisas. Eu tenho um desafio também, que não está aberto agora, mas eu vou abrir, fiz ano passado, vou fazer esse ano de novo, que é um desafio que ensina também a investir em 7 dias, já consegue fazer tudo. Quem não tem conta, vai abrir, vai aprender quais são as opções, o porquê investir naquilo, de uma forma rápida para despertar e ver que é possível. Assim, tá na mão de vocês compartilhar bastante essa live para que a gente possa trazer cada vez mais temas, assuntos interessantes, para que vocês consigam aprender e colocar em prática. Não adianta só estudar e não praticar, tá bom? Verdade. Gente, ó, beijo, beijo, Narjara, adorei. Vai Se tiver ficar, bastante compartilhamento, a gente vai volta. ficar salva? Ó, eu posso salvar, se eu posso baixar também e te mando. Se você quiser, tem uma opção na hora de salvar, marcar colaborador. Aí fica no meu também, eu consigo compartilhar. Tá bom, Tá vou bom? fazer isso então. Tá Um bom, beijo, gente. muito obrigada. Beijo, Um beijo. excelente Muito mãe, muito 2023 para para todo todas. mundo. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau, Beijo. querida.